Ora, muito bem. Há mais um 45 minutos a Porto, mais uma semaninha, mais um programa, mais uma voltinha, mais uma viagem. Neste caso, já não vamos falar sobre o jogo entre o Porto e o Bruges, visto que já que acabámos por falar do jogo no último programa. Portanto, passado esse jogo, vamos passar para o jogo seguinte do Estrela Praia com o Porto. Portanto, a ressaca do Porto europeu para o campeonato. O Porto tinha perdido com o Bruges por 4-0 no Dragão, numa das exibições mais paupérrimas que eu me lembro do Porto a nível de Champions, a nível de Liga dos Campeões. E passamos para um outro tipo de exibição frente ao Estoril Praia. O resultado, obviamente, não foi aquilo que os portistas quereriam. O jogo acabou empatado a uma bola, com o golo do empate do Porto a surgir já mesmo no final do jogo, já mesmo no final do jogo, por intermédio do senhor do costume, Mehdi Taremi. Já depois dos 90, até aos 90 mais 8, num jogo que teve de tempo útil cerca de 55 minutos e 37 segundos, o que dá uma percentagem de 52,65 de tempo útil de jogo. O Porto foi o jogo com o seguinte 11, e vamos lá ver se isto vai entrar. Entrou. O Porto foi o jogo com Diogo Costa, Rodrigo Conceição, foi uma das novidades, Fábio Cardoso, que jogou no lugar do Pepe, David Carmo e Zaidu na defesa. Depois no meio campo manteve-se a dupla Uribe e Eustáquio. O PP voltou à posição normal dele, não jogou Otávio, jogou André Franco. E na frente voltou a dupla que já tinha jogado várias vezes, não só esta temporada, mas também durante uma grande parte da última temporada, com Taremi e Evanilson, com o Porto ainda a fazer jogar Galeno, ou com Sérgio Conceição a fazer entrar ainda Galeno, Tony Martínez, Gabriel Verón, Dani Loader e Marco Gruitch. Para quem está a ver o jogo, peço desculpa, para quem está a ver o programa via YouTube, há que dizer que estão a ver o 11 do Porto e também o 11 do Estoril Praia e as notas dadas pelo site da Goalpoint, portanto, um site especializado, vamos dizer assim, em rating, portanto, em pontuação de jogadores e de exibições dos jogadores. Para a Goalpoint, o melhor jogador do Porto foi o Uribe, com 7.6. Mas mais do que isto, mais do que olharmos a estes números, já vamos olhar para outros números. Para os números do jogo, para o número de remates, para o número de ocasiões, já lá vamos. Mas primeiro, Alberto, vou começar por ti. Depois de um jogo tão mau na Liga dos Campeões, esperaria-se que viesse, aliás, de resto, bem-vindos, Alberto e José Sousa. Esperaria-se algum tipo de reação da equipa do Porto depois daquele jogo, para esquecer, para esquecer a nível do resultado, mas se calhar para não esquecer, para o Porto não voltar outra vez a cometer o mesmo tipo de erros e não faltar a mesma atitude que faltou no jogo contra o Bruges, exatamente. Alberto, o que é que para ti fica deste jogo? Olá, boa noite a todos. Ainda bem que eu não estive presente no último programa, porque não saberia o que dizer sobre o jogo europeu do Porto. Foi realmente muito mau. Este também não foi melhor, pelo menos durante a primeira parte foi muito, muito pobrezinho da parte do Porto. Melhorou bastante na segunda parte, mas o Estoril fez por merecer quase a vitória. Felizmente para nós isso não aconteceu, mas o Estoril fez muito por isso e nós fizemos pouco para ganhar o jogo. Acho que o Sérgio Conceição ainda anda ali a dispor as pedras que tem.
até conseguir um bom Porto. E para se fazer um bom Porto é preciso algumas coisas, não é? E penso que o Sérgio Conceição está ali à procura de já andar a mexer as peças até que isso aconteça. Eu, na minha opinião, acho que e demonstrou isso quando entrou, o Galeno não é jogador para ficar no banco. O Galeno tem que sempre entrar, porque o Galeno viu-se que quando entrou mexeu com o jogo todo, fez com que a equipa desse um amasso de quase 10, 15 ou 20 minutos no Estoril. Só que pronto, também não tivemos a sorte do nosso lado, porque as bolas batiam em todo lado, menos no fundo das redes. Não nos podemos estar sempre a queixar de que foram embora jogadores importantes, porque isso já acontece desde há 6 anos para cá. Todos os anos saem jogadores importantes e a gente tem ganho campeonatos, tem ganho taças, e espero que o Porto se encontre rapidamente, porque a olhar para principalmente um dos nossos mais diretos adversários na corrida para o título, a coisa não vai ser fácil. Se bem que outro que se avizinha agora, que é o próximo jogo com o Braga, também não vai ser pera doce. Por isso, o Braga está a jogar para o título neste momento. E não sei como é que vai ser esse próximo jogo. O Porto vai enfrentar uma super equipa que é como está o Braga. Vamos ver. Não... Está a ser difícil esta época para o Porto, e o Sérgio está a ter mais dificuldades em começar e arranjar um 11 em uma equipa que consiga produzir aquilo que ele quer e que todos nós queremos. José Sousa, já vamos ter tempo para a semana de poder analisar um bocadinho melhor estes jogos desde o dia 30 de julho, quando foi a Supertaça, frente ao Tondela, até ao passado sábado, quando o Porto jogou com o Estoril e empatou a uma bola. Vamos poder olhar a outros números, que se calhar até compará-los com os da época passada, época que o Porto ganhou, que terminou com o Porto a conquistar. Para a semana vamos poder olhar um bocadinho mais de calma para todos estes números, focando agora no jogo, e já vou aqui às estatísticas, já tenho aqui as estatísticas prontas deste jogo. Antes de olharmos às estatísticas, José Sousa, quer saber a tua opinião, a ideia com que tu ficaste deste jogo depois de uma terça-feira, ou de na terça-feira a coisa não ter corrido bem, aliás, ter corrido muito mal, tendo em conta a exibição frente ao Bruges. Viva, antes de mais, eu vou já entrar na análise do jogo, mas deixa-me só fazer aqui um paralelo, porque as coisas, pinta-se que a coisa está muito mal, e eu não creio que a coisa esteja assim tão mal. Se quiseres fazer o comparativo com o ano passado, o Porto a esta época, a esta jornada, penso que tinha 6 vitórias e um empate. Portanto, este ano está pior, tem mais uma derrota, isso claramente. Mas não acho que seja isso que faz a grande diferença, porque uma derrota é totalmente recuperável. O que faz aqui moça é que, de facto, o nosso principal adversário leva por vitórias todos os jogos, o que não é normal. E, portanto, eu acho que é a conjugação destes fatores que faz que pareça que o Porto está a fazer uma péssima época. Isto ao nível do campeonato. Ao nível da Liga dos Campeões, sim, o Porto está mal classificado, está a fazer uma péssima Liga dos Campeões, mas, na verdade, o Porto onde esteve mal foi no jogo com o Bruges. Aliás, não esteve muito mal, esteve muito mal. Eu disse aqui semana passada, nunca vi o Porto jogar daquela forma.
Mas temos que dar, assim, são muitos anos de futebol, toda a gente tem direito a um dia mau e as coisas seguramente vão de recuperar. Porque o jogo em Madrid, o Porto não merecia sequer empatar, muito menos perder. E o jogo e vamos em 2 jogos, e portanto temos que esperar um bocadinho agora para ver qual é que é o desconforto que isto causa. Isto não dá confiança à equipa, que vai ter que ir buscar energia onde não a tem, para recuperar. Mas eu diria que se o Porto conseguir vencer o Bayer Leverkusen, as coisas há de se recompor e, portanto, é preciso construir em cima de vitórias. Portanto, eu não estou obviamente preocupado, mas não estou alarmado, porque isto é natural, a época é muito longa, estamos no início. Se o Porto está preocupado, então o Sporting estaria derrotado, e eu acho que não está. E, portanto, o primeiro milho é para os pardais, temos que esperar e ver o que é que isto vai dar. É preciso que o Porto consiga, e agora entrando um bocadinho naquilo que foi o jogo com o Estoril, consiga resgatar a sua capacidade e conseguir fazer os jogos na sua plenitude como fez nos últimos minutos. Porque se o Porto atuar nos jogos, no campeonato e na Liga dos Campeões, como fez nos últimos minutos com o Estoril, o Porto é um sério candidato ao título. O Porto, eu percebo que o Porto fez ou melhor, eu analisei que o Porto fez uma péssima primeira parte, deu 45 minutos de avanço, mas também é preciso perceber que o Porto vinha de uma derrota pesadíssima e quis entrar provavelmente com alguma cautela, e a própria equipa escalada representa isso. E depois, já em prejuízo, porque as coisas acabaram por não correr bem, foi atrás do prejuízo e conseguiu, no mínimo, chegar ao empate. Mas dizer que o Porto, sobretudo na segunda parte, construiu oportunidades de golo mais do que suficientes para ganhar. E eu diria que em condições normais, e quando digo em condições normais, estou a dizer em condições anímicas e de confiança, o Porto teria, obviamente, ganho o jogo. Mas também tenho que dizer, já que estamos a fazer comparativos com a época passada, que aquilo que aconteceu este ano, o ano podia ter sido igual ao que aconteceu ano passado, porque o ano passado o Porto estava a perder 2-0 ao intervalo e conseguiu ganhar por 3-2, já depois da hora, com um grande golo do Francisco Conceição. Portanto, o campeonato tem 34 jornadas, só passaram 7, salvo erro, e portanto há muito para jogar, há muitos pontos para as outras equipas perderem também, e depois no fim há de se fazer as contas. E o que me digo, estou preocupado, mas não estou alarmado, isto faz parte do campeonato. Quanto às exibições dos jogadores do Porto, foi uma agradável surpresa o Rodrigo Conceição. Confesso que eu não estava muito confiante do que ele pudesse emprestar à equipa. Eu não estou a dizer que ele é melhor do que o João Mário, não tenho ainda base para poder comentar isso. O que eu posso dizer é que ele, comparando com as últimas exibições que o João Mário apresentou pelo Porto, o Rodrigo apresentou mais garra, apresentou mais dinâmica e, portanto, foi uma agradável surpresa, porque o Porto precisa, sobretudo, libertar estes jogadores de algum cansaço emocional, não é? E, portanto, convém substituir. Por exemplo, o David Carmo, acho que está a pagar cara aquilo que é o rótulo de ter sido o jogador mais caro do futebol português. Eu não tenho dúvidas nenhumas que ele tem valor, também não tenho dúvidas nenhumas que ele se vai impor, mas de facto ele demonstra alguma insegurança e o golo acaba por resultar de uma péssima decisão que ele tomou ao aliviar a bola. Mas isto constrói-se em cima de vitórias. O Porto tem que resgatar, se não conseguir jogar bonito, tem que jogar feio, mas tem que jogar para ganhar. E depois, quando conseguir recuperar os pontos que tem de atraso, naturalmente há de fazer boas exibições. Mas para mim, este jogo em condições normais, condições anímicas normais, o Porto teria ganho como conseguiu ganhar o ano passado no último minuto. Ora bem, voltando então agora àquilo que é o jogo, aliás, continuando na senda daquilo que é o jogo e olhando para aquilo que foram algumas das estatísticas desta partida, o Porto faz 18 remates, 4 enquadrados, os mesmos enquadrados do Estoril,
faz 48 ações na área adversária, 11 cantos, 81% de eficácia de passe, 64% de eficácia de passe vertical, 24 ações defensivas no meio campo adversário, fez mais faltas do que o Estoril Praia. O Estoril só fez 12, o Porto faz 18, e o Porto no final acaba com 61% de posse de bola. Olhando para estes números, José Sousa, o Porto dominou praticamente em toda a linha, mas se calhar é capaz de deixar preocupado aos adeptos do Porto, digo eu, não sei, dir-me-ás tu, 48 ações na área adversária e só marcar um golo a acabar o jogo. Obviamente, destas 48, houve muitos remates que foram defendidos e alguns que ainda foram bater nos postes. Mas 48 ações... dois golos anulados também. Pois, isso era Sim. a pergunta que eu ia fazer, que é onde é que se enquadra as bolas no poste? Imagino que seja nos remates não enquadrados, porque não me parece que o Porto não tenha acertado pelo menos mais 3 vezes para além do golo naquilo que é a dimensão da baliza, e os golos anulados, porque foram por escassos centímetros, não é? E ainda por cima, quando o Porto estava 0-0, nem sequer conta para a estatística, imagino eu, porque não foi considerado jogo. Mas o Porto foi, e a estatística diz isto mesmo, não é? Eu fiquei bastante mais preocupado no jogo com o Bruges, não é? Porque não vimos esta estatística, mas no jogo com o Bruges, mais do que o Porto não conseguir rematar, não é? O Porto não conseguiu criar lances de perigo, não é? O Porto não jogou. Contra o Bruges não jogou. Portanto, não jogou. Eu fico até mais animado do que eu estava quando posso verificar que o Porto teve tantas iniciativas ofensivas, criou muitos remates. Fico preocupado, obviamente, porque não está a enquadrá-los bem na baliza e, sobretudo, nos que enquadra na baliza, não está a metê-la lá dentro. Mas isso é o que eu digo, vem com confiança. Um jogador, eu já vi jogadores a meter golos de costas, quando estão com confiança vale tudo. E quando faltar confiança, às vezes até em cima da linha de golo se falha o golo. É preciso trabalhar por suas vitórias. Claro. Alberto, também a tua ideia que fica destas estatísticas todas que foram vistas? Sim, não se pode comparar os dois jogos, porque no jogo com o Bruges, o Porto não jogou o futebol. Não jogou, não existiu. Aquilo era um descalabro total, foi um descalabro total. O Porto não jogou futebol. Tudo correu mal ao futebol, o Porto com o Bruges. E com o Estoril não foi assim, pelo menos na segunda parte. O Porto deu um amasso completo no Estoril. O Estoril teve a sorte do jogo, porque naquele remate que fez, marcou o golo, e o Porto meteu 2 bolas nos postes, quer dizer, foi um amasso total, e o Porto jogou para ganhar por mais que 2 ou mais que 3 golos de diferença. Não teve a sorte do jogo. E isso acontece. E mesmo no golo do Estoril, há um mau alívio, há um passe soberbo, há uma Sim, recepção extraordinária, consegue passar pelo Zaidu, há um remate em que o nosso guarda-redes esteve brilhante durante o jogo, naquele não esteve bem. Portanto, realmente quando falta a confiança, a confiança mal votada. Não é? Até isso correu mal. Um mau alívio da defesa, que deu uma espécie de um contra-ataque, e com um jogador pela frente, com 2 jogadores pela frente, consegue chutar e a bola passa pelos 2. A bola passou pelo Zaidu, ainda tocou, o Diogo ainda lhe tocou, mas não conseguiu defender. E nós, o que fizemos lá na frente, se tivéssemos tido um pouquinho de sorte, se a bola fosse ali uns centímetros mais ao largo, eu tinha entrado por mais de que uma vez na baliza do Estoril. Entrou 2 vezes que foram anulados, e bem, por fora do jogo. Sim. E depois pronto, quer dizer, não houve sorte. Mas acho que o Sérgio Conceição tem que pôr o Galeno a jogar desde o início, tem que apostar mais naquele brasileiro que veio e que também mandou uma bola
ao poste, acho que o tem que pôr a jogar mais tempo, porque é um desequilibrador. E pronto, quer dizer, nós não temos ali no lado direito, na defesa direito, ainda não é certo que seja o Rodrigo Conceição ou que seja o João Mário. Para mim, ambos se equiparam muito. Eu gostaria muito que fosse o PP, mas o PP é um desperdício a defesa direito, não é? Mas para mim é o que mais me dá descanso. E não sendo um defesa direito, é o PP que dá mais tranquilidade ali naquela zona. Agora, é matar um jogador que tem outras características para ser um atacante. É o melhor jogador do Porto. Neste momento, para mim, é claramente o melhor jogador do Porto. Sim, a par do Taremi, são os 2 melhores jogadores do Porto. Posso incluir aí também o Diogo, porque o Diogo tem-nos garantido alguns pontos. Não é? Continuando a olhar para aquilo que foi o jogo, e daqui a pouco já vamos falar de um outro assunto que não tem propriamente a ver com o jogo. Aconteceu no estádio, mas não tem propriamente a ver com o jogo jogado, mas já lá vamos. Alberto, para ti, qual é que foi o jogador que mais se destacou para a Goal Point? Dá para perceber logo que foi o Mateus Uribe, pela quantidade de boas ações que teve ao longo dos 90 minutos, ou dos 98 minutos, ou 90 e tantos minutos que teve, ou dos 90 mais não sei quantos minutos que teve de jogo. Quais é que foram para ti os destaques? Tanto podem ser bons como podem ser menos bons. É contigo. Não, provavelmente foi o Uribe que melhor esteve no jogo todo. Gostei muito do que fez o Galeno quando entrou. Os menos bons, e para meu espanto, foi como já disse o José Sousa, o David Carmo estar ali um bocadinho, parece que não tendo o pé para o lado dele, parece que fica mais nervoso, porque se calhar sente que é ele que tem mais responsabilidade. E pronto, e pelo menos neste jogo ele esteve um bocadinho uns furos abaixo de qualquer ele vale, e ele vale muito. Eu não me parece que lhe seja pesar o facto de ser ele neste momento o jogador mais caro, através de uma transferência feita entre clubes portugueses. Custou 20 milhões e acho que até vale mais do que isso, porque ele tem valia para isso. E vai melhorar com certeza. Agora teve bastante perclitante, não é? Na defesa, para mim, o companheiro de defesa nos dois centrais teve melhor ajudem-me lá no nome do Fábio Cardoso do que propriamente ele. Agora, o Uribe é sempre aquela batuta certinha que nunca falha. E espero que façam um novo contrato com ele e que lhe paguem aquilo que ele quer, porque ele merece. Não deixem fugir outro jogador assim por causa de, se calhar, meia dúzia de tostões. Eu falo em meia dúzia de tostões, ou meia dúzia de milhares de euros. Que não deixem fugir este, e já agora que vão buscar o Vitinho a Braga, que isso era uma mais-valia muito grande para o Porto, e eu estou a vê-lo de caminho a jogar numa equipa do Sul, com muita pena minha. José Sousa, também pedir os teus destaques, e ao que parece que o Stefano pegou o destaque no meio campo do Porto. Portanto, pela negativa, eu já foquei, espero que seja efetivamente passageiro. Pela positiva, o Uribe, claro, é um pêndulo autêntico. O Eustáquio parece que começa realmente a pegar de Eustáquia, e o Galeno, o Taremi, muito regular. Eu acho que
uma das faltas que se notou claramente, só voltando um bocadinho ao tema do Bruges, acho que falhou muita coisa no Bruges, não é? Acho que falhou, primeiro, não sei se a equipa entendia que seriam favas contadas. A segunda, a abordagem tática ao jogo falhou rotundamente. E notou-se muito a ausência do Taremi. E a terceira que eu ia dizer é que se notou claramente a ausência do Taremi. Por isso, o Taremi nota-se mais quando ele até não está, notando-se a falta dele, do que até ele estando dentro do próprio campo. Mas eu diria que os destaques seriam estes. Eu do Fábio Cardoso não tenho nada a dizer, porque assim, quando num defesa não se dá pela... Não tem um grande destaque, acaba por ser bom, porque ele não teve responsabilidade. E um dos dois foi o mais certinho. Sim. O Diogo fez uma excelente exibição naquilo quando foi chamado. No gol podia ter feito um pouco mais, mas compensou com outras defesas. E acho que eu não consigo ver muito bem o que é que está aqui. Não consigo ver a nota do PP, peço desculpa. 6.8. 6.8, o PP também tem 5 notas muito elevadas. Eu acho que o PP é o melhor jogador do Porto, continuo a dizê-lo. E depois entrou o Tony Martínez, 5.3, certo? O Verón, sim. O Verón, eu acho que ele de facto, ele está para marcar muito rápido, muito breve, não é? Porque já lhe foram anulados golos que estavam de facto fora de jogo, já anularam golos limpinhos, já acertou pelo menos 2 ou 3 vezes aos postes e à trave. Portanto, está na hora da bola começar a entrar e acredito que quando começar a entrar vai ser como o ketchup. Vai começar a entrar muitas. Quando começar a Também sair, acho. Quando começar a sair, lá está, é como o ketchup, sai tudo de uma vez. Bom, deixando agora o jogo um bocadinho de lado e indo de acordo a outro assunto um bocadinho mais sério, não que este assunto não seja sério, obviamente, falar do jogo não seja sério, mas tentamos sempre dar aqui um bocadinho mais de, como é que eu ia dizer, de animação, vamos dizer assim, mas o próximo assunto é um bocadinho mais sério e acho que mexe com toda a gente, quer as pessoas gostem de futebol ou não gostem de futebol. Eu não sei se o Alberto é pai ou não, mas o José Sousa é pai. E de certeza que pelo teor da pergunta já estão a perceber onde é que eu quero chegar. E é precisamente por aí que eu vou pegar. José Sousa, para contextualizando, mais uma semana, já a semana passada tinha acontecido o mesmo com uma criança de 10 anos que tinha ido com o pai à bola e ficou no estado em que ficou, não interessa o contexto, ficou no estado em que ficou e foi notícia e a notícia correu este mundo e o outro, ou correu este país e o outro. Esta semana aconteceu no estádio António Coimbra da Mota que um pai levou a filha, diria eu, de 5 anos, talvez não mais do que isso, ou à volta disso, e a criança ficou sentada, creio que do lado esquerdo do pai, o pai ficou sentado do seu lado direito, o mais junto da grade que separava a bancada central da bancada de onde estavam supostamente os adeptos ou a claque, ou alguns elementos da claque do Estoril Praia. O que é que acontece? Um desses elementos, não, vários desses elementos decidiram empoleirar-se e cuspir na direção do pai, que tinha a criança, sendo inclusive o pai obrigado a pegar na criança ao colo e a deslocar-se para outro local da bancada para poder ver o jogo. O presidente do Estoril Praia, ou a direção do Estoril Praia, já vai emitir um comunicado e, entre várias coisas, diz que algo poderá ter estado na origem de tamanha absurdice, um suposto insulto ou qualquer coisa do género por parte do pai em relação a quem estava do seu lado direito, afeto
afeta o Estoril Praia. O que eu tenho a dizer é que uma coisa é que não se pode tentar justificar uma ação horrível com outra. E aquilo que aconteceu foi absolutamente abjeto, porque um pai ser obrigado a pegar numa criança com tenridade, muita tenridade, e a ter de ser obrigado a deslocar-se do local para poder ver a bola, não dá vontade nenhuma de ir à bola. E a minha pergunta é, José Sousa, sendo tu pai, acredito eu, que não dê vontade nenhuma de levar o teu filho ou os teus filhos, seja onde for. Olha, eu tenho um opinião que pode não ser muito consensual, mas eu vou partilhá-la aqui. É assim, eu vou com os meus filhos à bola desde que eles têm 3 anos. Portanto, mas há uma coisa que eu sempre fui no Estado do Dragão, basicamente. Não é? E, portanto, no Estado do Dragão eu estou completamente à vontade. Eu já assisti dentro do Estado do Dragão e do Estado das Antas, com pessoas afetas a outros clubes, ao meu lado, na bancada do Porto, e por mim nunca houve problemas. Cada qual torce pelo seu, desde que não desrespeite nem insulte quem lá está. São livres de comemorar como eu gosto de comemorar quando vou fora. O que eu posso dizer é que eu não vou a muitos jogos fora, é muito raro ir fora, mas quando vou fora eu não vou caracterizar. Exatamente porque existe, a grande maioria das pessoas são pessoas civilizadas, mas existe um grupo de pessoas que não o é. E, portanto, para eu evitar chatices, não faço isso. E, inclusive, quando vou com os meus filhos, em jogos de maior monta, mesmo no Dragão, nós que temos sempre o nosso equipamento, tenho cuidado, pelo menos quando não estou perto do Dragão, ou quando estou nos arredores do Dragão, é que realmente estou à vontade com a camisola, porque há sempre malta que não fecha bem da mala, não há outra forma de dizer isto. Olha, ainda há pouco tempo fui com o meu filho mais velho, até com o Alberto, a Lisboa, a ver o jogo da Taça de Portugal. Não era um jogo de grande monta, porque não estava nenhum dos grandes rivais, mas atravessei Lisboa toda e uma grande parte a pé. E quando o fiz, porque estava em Lisboa, embora tivesse a camisola do Porto vestida, tive o cuidado de vestir um casaco por cima, para que não houvesse nenhum tipo de tricas. Há sempre alguém que vai mandar uma boca, depois como vais com o teu filho, obviamente não vais gostar, se houver uma boca para o teu filho vais defender, e depois as coisas acontecem. Isto para dizer o quê? Acho absolutamente lamentável o que se passou. Eu não sei a história, portanto, eu não vou, já ouvi 50 mil versões sobre o que se passou no estádio do Estoril e também no estádio do Benfica. Não vou comentar porque eu não estava lá, não faço a mínima ideia. O que eu posso dizer, muito honestamente, é que se fosse eu o adepto do Porto e levasse o meu filho, te garanto que se fosse para a bancada do Estoril, eu não levaria a camisola do Porto. Para o fazer, iria para junto da bancada do Porto, ou então ficando ali. Torceria, obviamente, pelo Porto, mas não estaria vestido, porque estaria sujeito. Não é por mim. Se estivesse lá eu sozinho, eu não teria problema nenhum em vestir a camisola. Tanto que o meu filho teria esse cuidado. Alberto, segue. Eu tenho filhos e já fui várias vezes com o meu filho ao futebol e sempre ao Dragão, nunca tive problemas nenhuns. Já fui ver o Porto ao Bessa, eu também não tive problemas nenhuns. Já fui ver o Porto ao Alvalade e ia tendo problemas porque festejei o gol do Porto. Agora, aquilo que se passou em Famalicão e que se passou no Estoril, eu também já vi no estádio do Dragão, infelizmente. No jogo Porto-Benfica, pessoas, infelizmente, e já percebem porque é que eu estou a dizer isto. Infelizmente havia gente a querer espancar e a querer
fazer tudo um pai com uma criança, também com a criança de ter idade, vestidos com a camisola do Benfica. E felizmente havia também outros tantos mandar calar as pessoas e a dizer que são doidos e que deixassem as pessoas em paz. Destes 3 elementos, ou seja, de quem está a querer bater e não sei o quê, o mais acertado foram aqueles que disseram: pá, não façam isso porque as pessoas são livres de estar onde quiserem, como quiserem. Mas o pai da criança também foi muito, muito insensato, porque sabendo da realidade que existe, entrar numa bancada vestido com camisolas do seu clube não faz sentido, porque as pessoas são cegas. As pessoas ficam cegas e as pessoas estúpidas que existem no mundo são capazes de tudo e mais alguma coisa e não estão a ver se é criança, se não é criança, se é filho, se tem direito, se não tem direito. Não é? Como a gente viu, o que a gente viu no Famalicão e o que a gente viu no Estoril, eu vi isto e fiquei envergonhado, fiquei triste e envergonhado por estar a passar aquilo no meu clube. Eu não entraria numa bancada no Estádio da Luz ou do Estádio de Alvalade com uma camisola e o meu filho vestidos do Porto, porque sei que poderia ter represálias. Não devia ser, não devia acontecer isso, não devia. Mas acontece porque há gente que é cega, fica doente. E a primeira vez que eu vi isto, infelizmente, foi no meu clube. E isto não é bom que aconteça em lado nenhum. É uma tristeza ver isto, é muito triste. Porque mesmo que fosse só uma pessoa adulta com uma camisola, já é triste, fará com crianças, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E a gente vê e viu que não são jovenzinhos delinquentes a fazer... Não. Avós, estão ali pessoas que são avós, de certeza absoluta, têm netos. O problema dos jogos de futebol é que isto é uma reação de massas, não é? E tipicamente, eu não tenho dúvidas nenhumas que 95% das pessoas que lá está são pessoas com civismo e com consciência. Zé Sousa, a grande questão são os 5% que... Zé Sousa, eu sei que as massas as minorias são para segurar massas é complicado. O que vimos no Estoril, vimos ali pessoas com idade para serem avós. São pessoas completamente diferentes daquelas que apedrejaram o carro da mulher que são delinquentes, que são bandidos. Estes fizeram um apedrejamento ao carro da mulher do Sérgio Conceição, são bandidos, delinquentes. Não me acredito que estivesse ali um avô, uma pessoa com idade para ser avô, porque ficou chateado, agarrou numa pedra e atirou ao carro da mulher do Sérgio Conceição. O que vimos no Estoril são coisas completamente diferentes. Sim. Mas nós estamos ali a ver pessoas que são pais, são avós, a insultar e a cuspir um pai com uma criança ao colo. E agora vamos pesar as coisas. Quem é que é mais delinquente, quem é que é mais bandido? Para mim são ambos. Não há qualificação. Para mim são ambos bandidos e delinquentes, apesar das idades. Mas eu quando dizia a questão dos 5% e dos 95% é o estado natural das coisas, não é? No meio de um jogo de futebol, tipicamente não são os 95% de bom senso que contagiam os 5% que são, delinquentes ou que não são tão sensibilizados. É o contrário. E isso é que é o problema. Porque não tenho dúvidas nenhumas que aqueles avós que tu referes, na sua vida normal são pessoas completamente razoáveis, mas que num ambiente aquecido e sobretudo influenciado por um conjunto de pessoas que estão ali à volta, acabam elas próprias por ser contagiadas, e por isso é que eu digo que o futebol é um fenómeno de massas.
Não, e altera os sentimentos das pessoas. A mim também me altera. Eu também digo coisas que eu tenho amigos. Eu digo coisas que só digo no estado do Dragão, não digo em mais lado nenhum. Mas eu até escrevo nas redes sociais coisas que tenho amigos e amigas que dizem assim, tu és maluco e não sei o quê. Mas pronto, mas digo e quero dizê-las. Agora, a minha violência pode ser escrita e verbal, mas não passa dali, quer dizer, e se tenho alguém mais, geralmente tenho aqui umas trocas de mensagens entre amigos meus, mas não passa daí, quer dizer, a gente encontra-se lá fora e vamos almoçar, vamos beber um copo e a coisa não passa daí, não é? O meu fervor e o meu amor e o facto de eu ficar cego pelo meu clube não faz, eu não ultrapasso a fasquia de ficar doido e de andar ali à pancada e de apedrejar pessoas e carros de pessoas e cuspirem pessoas só porque estão com uma camisa diferente da minha ou porque o meu treinador não ganhou. Não ganhou agora, mas já ganhou muito. E vai ganhar outra vez. E vai ganhar mais. Agora, é uma perfeita anormalidade isto. Isto, quer dizer, é uma estupidez. Vivemos tempos muito estranhos em que as minorias... depois vimos na Dinamarca o clube que recebe a oferecer cerveja aos adeptos do Sevilha, quer dizer... Parece que o mundo está tudo ao contrário. São outras culturas e que devia ser sempre assim, não é? Devia ser sempre assim. Nem faz jus ao provérbio algo vai mal no reino da Dinamarca, porque lá é que vai tudo bem. Pois, exatamente, quer dizer... Enfim, mas pronto... eu acho que eu gosto muito de futebol e agora as pessoas não se podem deixar cegar e ficar... eu compreendo. Há aquelas que só vivem à volta de futebol e nós temos, infelizmente, na nossa claque, gente que só vive à volta de futebol e só vive daquilo e depois tem muito tempo para fazer outras coisas que não o bem. E então, o que é que eles têm para quando alguma coisa acontece de errado ou quando os resultados não são aqueles que eles gostam, eles vão se aliviar em quem não devem, em quem não deviam. Eles deviam aliviar-se neles próprios e tentar fazer alguma coisa de bem para eles mesmos e para a sociedade, porque aquilo que eles fazem, e eu estou a falar da claque do Futebol Clube do Porto, da maioria dos seus membros, que deviam era ter um bocadinho de cuidado quando fazem aquilo que fazem, porque só estão a estragar aquilo que eles dizem que amam, que é o seu clube, ao fazer o que estão a fazer. É tudo muito triste. É tudo muito, como eu disse há bocado, abjeto. E no meio disto tudo, quem não tem culpa são as crianças, que essas sim é que se querem que pratiquem futebol ou que pratiquem qualquer tipo de desporto. E se calhar retraem-se um bocadinho e dizem, se calhar não, se calhar vou para o rugby, se calhar vou para a natação. Francisco, eu acho que as crianças, apesar de tudo, continuam a gostar muito de futebol e o futebol é o rei dos desportos e por isso é que as pessoas gostam muito de futebol, porque isto mexe muito com os sentimentos capazes de em certas pessoas dá para chorar, dá para rir, outras dá para fazer mal quando perdem, infelizmente. Umas choram, outras ficam tristes. Eu fico triste e não me apetece falar com ninguém, quer dizer, eu
Eu provavelmente a semana passada, quando o Porto perdeu com o Bruges, eu cheguei a casa a horas de fazer o programa, mas não apetecia falar com ninguém. E foi assim que eu fiquei, não apetecia falar com ninguém, não tinha cabeça para falar com ninguém, e cheguei a casa, deitei-me e acabei, dormi, e manhã levantei-me e fui trabalhar, e a coisa é assim que se tem que viver. Agora, há outras pessoas que têm outro tipo de atitudes, mas isto é o futebol. O futebol provoca este. Por isso é que o futebol é um jogo muito bonito. E eu lembro-me antigamente, e vocês também se lembram, que antigamente havia uma certa intelectualidade que não dava grande importância ao futebol. O futebol era um jogo era um jogo do povo. Era um jogo do povo. E então quem era chique não olhava sequer para o futebol, quer dizer, aquilo era um jogo que não interessava, não é? E agora toda a gente olha, toda a gente quer futebol, toda a gente se aproxima do futebol, porque realmente é um jogo bonito, e é um jogo de paixões. E que nos surpreende sempre, cada jogo é um jogo diferente, que nos surpreende sempre. Olha, Francisco e Alberto, só para confirmar o que eu estava há bocadinho a dizer, ainda se aproxima mais. O Porto, o ano passado, à 7ª jornada, tinha unicamente mais um ponto do que tem este campeonato. A grande diferença está nos adversários. O Porto tinha mais um ponto. A esta altura tinha empatado na Madeira com o Marítimo e tinha empatado com o Sporting. E este ano leva uma derrota com o Rio Ave e leva um empate com o Estoril. Portanto, não está assim tão mal. Os outros é que, de facto, melhoraram. E o outro. O Braga tem épocas que realmente às vezes mete assim umas investidas. Mete umas pedras no charco. Mete umas investidas, que é o que está a fazer este ano. E o Braga está com uma excelente equipa. Excelente equipa mesmo. Olha, eu até curiosidade das curiosidades. Eu nem tinha, agora que estou aqui a fazer comparativos, isto é mesmo engraçado. Só para termos a noção, o Benfica, o ano passado, neste momento, estava melhor do que este ano. Porque tem exatamente os mesmos golos, os mesmos pontos, 7 vitórias em 7 jogos. O Porto ia a 4 pontos do Benfica. O Benfica tem os mesmos golos marcados que tinha o ano passado e este ano tem mais um golo sofrido. Portanto, e ano passado acabamos por ficar com uma grande vantagem sobre o Benfica. Calma, o primeiro milho é para os pardais. Eu espero que tenhas razão. Isto é estatística. Estou a comparar as primeiras 7 jornadas do ano passado com as deste ano. E, portanto, a estatística que diz é isto. Pronto, vamos lá ver. E as estatísticas são números, e os números analisam-se pelo que são. O que é certo também é que o campeonato agora vai parar um bocadinho, vai haver como dizem os brasileiros, uma resfriada, vão parar os ímpetos um bocadinho, agora vai tudo virar-se para a Seleção Nacional. Sábado e terça-feira, se não estou em erro, sábado dia 24 e terça-feira dia 27, se a memória agora não me atraiçou, creio que é terça-feira, se não for terça é quarta-feira, primeiro em Praga com a República Checa e depois em Braga, no Municipal de Braga, contra a Seleção Espanhola. O campeonato só volta no próximo fim de semana. O campeonato só volta no próximo fim de semana, não este, o próximo, mas para a semana havemos de falar sobre esse espetacular Porto Braga que vai estar para acontecer e fazer também, aliás, vamos fazer a antevisão de 2 jogos, esse com o Braga, o próximo também e o jogo na Liga dos Campeões frente ao Bayer Leverkusen e por hoje vamos ficar por aqui. Falou-se de tudo e mais alguma coisa. Não dá para falar, só não dá para falar do Rafa, pois não? Quem tem o Rafa? O Rafa decidiu voltar as costas à seleção de Portugal. De uma maneira que eu achei muito má. É evidente que cada um é livre
estar onde quiser. Agora, deixar-se ser, como era óbvio, por aquilo que ele está a fazer no início do campeonato, deixar-se ser selecionado e depois dizer, afinal eu não quero ir mais, é muito mau. Eu acho que o expoente máximo de qualquer jogador de futebol profissional é jogar pela sua seleção. É evidente, não é? Ok, mas poderá haver quem não queira. Até há brasileiros que querem, não é? E temos lá, e bons. Depois de ser selecionado, dizer afinal eu não quero ir porque quero estar concentrado na minha equipa. Achei de muito mau gosto e a destempo. Não era só isso. E acho que fica mal. Acho que fica mal a uma pessoa como o Rafa, que é um privilegiado entre a maioria da população portuguesa, porque ganha bom dinheiro a jogar futebol. É uma pessoa conhecida no país. Dizer não ao seu país é feio. Era só isto que eu queria dizer. Muito bem. Para a semana há mais 45 minutos a Porto, com a certeza de que, obviamente, vamos antever aquilo que poderá ser o jogo grande da jornada entre Porto e Braga, e depois vamos também olhar para aquilo que poderá ser o jogo entre o Porto e o Bayer Leverkusen na quarta-feira, se não estou em erro, mas é para a outra semana, e o Porto, e vamos lá ver se o Porto consegue dar a volta e conquistar os primeiros pontos, os primeiros 3 pontos, frente ao Bayer Leverkusen. Meus amigos, foi um gosto. Para a semana a mais, 45 minutos a Porto, sempre à quarta-feira, na Rádio Nacional de Desporto.